E no nosso podcast, eu sou o André Luís, conto comigo com o Ruben Pereira. Hoje nós temos o nosso convidado mais conhecido como Tuca, onde vamos falar sobre hipertrofia, como chegar ao palco e como vencer no dia a dia no ginásio. Tuca, para já, vou-te pedir que te dês uma pequena introdução tua, quem és e o que te fez apaixonar por esta área. Ok, então sou o Tuca, tenho 24 anos, sou treinador de fisiculturismo natural e eu entrei nesta área mais ou menos há cerca de 8 anos. Eu entrei para o ginásio há cerca de 8 anos, portanto eu já treino há 8 anos e todo o processo até aos dias de hoje foi o que provavelmente, ou seja, a quantidade de erros que eu fui cometendo no início e as aprendizagens que eu obtinha desses próprios erros foi o que me fez querer saber mais, foi o que me fez apaixonar por todo este processo e por o caminho que se tem que seguir para atingir o físico que tanto desejamos. Hoje eu tento, até mais do que a mim mesmo, colocar essa aprendizagem nos meus alunos e permitir de uma forma mais rápida que eles não passem pelos erros que eu passei e que atinjam os seus objetivos de uma forma mais eficaz, digamos assim. E o que é que te fez mesmo apaixonar pela área? Foi o treino? Sim, eu na altura quando eu comecei a treinar eu vinha do futebol e eu estava um bocadinho gordinho, era um bocado gordinho e nunca gostava do meu corpo, nunca gostei do meu corpo, e quando entrei para o ginásio percebi que para eu atingir o físico que eu tanto queria, dependia apenas de mim e do meu conhecimento. Então eu vi algo que era super, digamos, possível de acontecer e através de ver alguns resultados no meu físico fui sempre querendo mais e mais. Então foi isso que me fez meio que entrar para esta área da musculação e do bodybuilding, e o que me fez ficar até cá, até hoje, cá dentro. Certo. Gostaríamos também de perguntar porque é que tu baseias o teu trabalho nos naturais, se também trabalhas com harmonizados. Não, eu só trabalho com naturais porque é parte mais de princípios que eu gosto de ver aplicados e que são aplicados no desporto, e dessa forma eu comecei a trabalhar apenas com naturais porque eu senti que mesmo o meu trabalho nunca iria ser reconhecido primeiramente por malta hormonizada, mesmo lá no início, porque eu era visto como um frango, como um miudito de 70 quilos, que não percebia nada do, daquilo basicamente. E quando eu comecei a ver mais malta natural a pegar no seu caminho e a mostrar que se calhar era possível fazer transformações de forma natural de uma forma bastante engraçada, eu tentei também começar a levar o meu trabalho por aí e vi que tive muito mais audiência também, o que me fez pensar no género, ok, se calhar isto é mesmo um caminho a seguir. E depois de ter decidido seguir por esse caminho é que eu percebi que realmente também isto era o que eu queria fazer para o resto da vida, ajudar naturais a ter um físico que eles gostem, sem ter que recorrer a substâncias que trazem malefícios à saúde. Então eu sempre fui apologista destas duas vertentes e não trabalho com hormonizados, não. Olha, uma questão aqui nesse sentido de benefícios para a saúde. Nós sabemos que o processo natural, não é, de ganho de massa muscular será sempre mais saudável do que estar a usar ajuda externa. Mas como é que tu dirias que no final de uma preparação natural, em comparação com uma preparação harmonizada, em termos de saúde, nessa parte específica, o que é que achas que será mais saudável, tendo em conta aquilo que um natural tem que passar para apresentar um shape de campeão versus um harmonizado? Eu acho que o termo saúde é um termo que não está bem definido, portanto eu dizer-te o que é saudável ou mais saudável ou menos saudável depende muito da minha visão do que é saúde, entendes? Porque não há um conceito que abranja todas as hipóteses que tu podes colocar em cima da mesa sobre saúde. Então, partindo desta premissa, tu dizes que algo é mais saudável do que outra coisa, vai ter sempre ali
falácias, entendes? Então, olhando para a tua pergunta de um ponto de vista mais técnico, se tu queres dizer que a tua saúde é mensurada naquele preciso momento, tu ias ter que recorrer a marcadores bioquímicos e tu não fazes isso em todos os atletas, portanto tudo o que tu irias dizer que é mais saudável ou menos saudável iria ser uma questão de opinião, porque tu não tens dados, percebes? Então acho que isso iria ser, digamos, iria ser o que é, tipo, não ia acrescentar grande coisa. Eu acho que mais importante do que tu queres definir se um atleta natural está mais saudável ou menos saudável no fim da competição do que um atleta hormonizado, eu acho que mais importante que isso é tu olhares para o lifetime de um atleta e percebes que um atleta não é só atleta no final do palco ou quando sai do palco, um atleta é atleta todo o tempo. E a tua saúde não é importante só no momento, a tua saúde é importante porque é ela que te faz viver. Portanto, o que é que adianta dizer, mas um atleta natural está menos saudável, ou um atleta hormonizado está mais saudável após uma competição do que um atleta hormonizado porque não tem a testosterona, sei lá, no charco, se a longo prazo, daqui a 10 anos, quem vai ter mais saúde é o atleta natural em comparação com o hormonizado. Portanto, se nós vamos pegar aqui em pormenorzinhos em alturas muito específicas, nós podemos sempre levar a narrativa para aquilo que mais nos convém. Até porque também eu acho que dentro de um atleta, tu como ser humano, tu não és só marcadores bioquímicos, tu não és só testosterona, tu não és só cortisol. E o que te faz competir é muito mais do que algo bioquímico, do que algo fisiológico. Há toda uma mentalidade e todos uns objetivos que tu tens a atingir e toda uma inconsciência por trás da competição. E quando tu sais da competição, o que tu estás à procura não é de quem é que tem mais testosterona, de quem é que tem menos cortisol, de quem é que tem mais massa muscular, de quem é que tem menos massa gorda. Quando tu vais competir, e eu cada vez olho mais para a parte da competição desta forma, quando tu vais competir, tu estás à procura de encontrar um valor em ti. Entendes? E ao fim e ao cabo, quando tu sais da competição, tu podes ter ganho o primeiro lugar, tu podes ter sido o campeão daquela categoria, o campeão overall, mas se tu sais da competição e continuas a olhar para ti como eu não valho nada, ou como eu ainda tenho que demonstrar valor, ou ainda tenho que demonstrar que eu tenho valor enquanto atleta, enquanto pessoa, aos meus pais, às pessoas que eu amo, a mim mesmo, tudo isso torna-se tão, digamos, inútil de saber quem é que está mais saudável ou não, entendes? Pelo menos para mim é a visão que eu tenho cada vez mais adquirido ao longo destes últimos meses e anos de preparar atletas e a competir eu por mim próprio. Sabemos que sabemos que levas muitos atletas à competição. Como acreditas que o teu trabalho consegue ser diferenciado? Se acreditas, obviamente. Acredito, claro. Eu acho que o teu trabalho vai sempre ser diferenciado a partir do momento em que tu não és uma outra pessoa. Eu não sou o mesmo treinador do que o treinador dos outros atletas, portanto, o que os outros treinadores viveram não é aquilo que eu vivi, o que os outros treinadores sabem não é aquilo que eu sei. Então, partindo dessa premissa, tu sempre vais ter um trabalho diferente dos outros, porque a tua maneira de falar é diferente, a tua maneira de trazer a pessoa à realidade é diferente, a tua maneira de educar é diferente, a tua maneira de motivar é diferente. Se tudo isso é diferente, o resultado final nunca vai poder ser o mesmo. E o meu trabalho é diferente exatamente por isso, porque as coisas que eu vivi enquanto atleta, enquanto treinador, enquanto pessoa, foi aquilo que me trouxe aos dias de hoje. E aquilo que me trouxe aos dias de hoje é aquilo que eu tento passar para os meus atletas. Portanto, o meu trabalho não é diferente, ou melhor, o meu trabalho ser diferenciado não está ligado ao meu trabalho ser melhor ou pior, é o meu trabalho. E há outros treinadores que fazem um trabalho também impecável, e é o trabalho deles, e é diferenciado porque eles são diferentes de mim, ou são diversos de mim, não é? E acho que isso é o mais, digamos, é o que mais influencia depois na jornada do atleta. O atleta, vamos, digamos, desampliar, fazemos um zoom out à lente com que nós vemos os atletas e toda a competição.
Um atleta não vai ser mais rico ou menos rico, não estou a falar de bens materiais, mas de conhecimento, por tu fazeres um linear load ou um load reverso, ou por tu fazeres uma cheat meal no dia antes da prova, ou se tu usares carvos limpos antes da prova. O atleta vai sair mais rico da preparação dependendo de como é que foi toda a experiência para ele. E estas coisinhas todas, obviamente, que importam para a experiência dele, porque uma experiência vai ser diferente se tu ficares em primeiro lugar, se tu ficares em último, vai ser diferente se tu levares a tua melhor condição, se tu não levares a tua melhor condição, se tu levares o melhor físico que tu alguma vez tiveste durante toda a preparação, ou se tu levares um físico que teve melhor 3 dias antes. E tudo isto depois vai impactar o futuro do atleta, porque as pessoas acham que a preparação termina, ou melhor, que toda a jornada de uma preparação termina no dia do palco, mas depois do dia do palco começa tens a continuidade de toda a preparação, que tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos, mas tudo aquilo que ele viveu e ainda vai viver após a competição é o que torna a jornada do atleta, digamos, completa. Se tu olhares para o dia da competição como o término de uma jornada, tu estás a limitar todo aquele que é o conhecimento e aprendizagens que o atleta vai tirar daquela preparação. E eu gosto de olhar para o bodybuilding quase como um descobrir do pano. Um atleta o atleta, quando vai competir ou quando se vê durante uma preparação, ele fica muito mais conhecedor dele mesmo enquanto pessoa, não enquanto atleta, enquanto pessoa. E ele começa a descobrir os seus pontos fracos, ele começa a descobrir onde é que tem que trabalhar mais a nível mental, ele começa a descobrir como é que estão as suas relações interpessoais, como é que ele olha para a vida, como é que ele olha para o sucesso, como é que ele olha para o seu valor enquanto pessoa. E depois da competição acabar, estas coisas todas vêm ao de cima. E agora já me perdi, mas pronto, isto para dizer que a jornada de um atleta é muito mais do que as semanas anteriores, é muito mais do que o dia de palco, e tudo aquilo que um treinador passa para um atleta também é muito mais do que quando é que se ajusta a dieta e quando é que não se ajusta, que tipo de ajustes fazes, etc. E tudo isso contribui para que o meu trabalho seja diferente, as experiências que os meus atletas passam sejam diferentes do que qualquer outra pessoa, e isto não significa que sejam melhores ou piores, são só diferentes. Acho muito interessante acho que foi uma mensagem que querias passar também, que não é só em questões técnicas, não é? Que um treinador deve ser bom, não é? Deve ser bom, como tendo experiência, como também saber interpretar o outro ser humano, não é? É isso um bocadinho que também querias dizer. Exatamente, exato, porque o tempo que tu vais estar em preparação é muito curto em relação àquilo que tu vais viver. Tu passas em preparação, vamos supor, 30 semanas, mas quantas semanas já não estão para trás dessas 30 semanas? Muitas mais, acredito eu. E quantas semanas é que vêm para a frente depois dessas 30 semanas? Muito, muito mais. Portanto, o que acaba sempre por prevalecer é o conhecimento e as experiências que tu adquiriste ao longo do processo, e não o resultado final, porque o resultado final hoje já não existe. A partir do momento em que tu és campeão, já não és campeão, já foste campeão. Então tudo, não existe eu sou campeão, eu fui campeão e eu vou ser campeão. Então tudo o que importa é o que tu viveste e o que é que tu aprendeste para aquilo que tu vais construir a seguir. Gostávamos de perguntar de onde vem a tua formação e o teu conhecimento? Da prática, do dia a dia, ou procuras conhecimento pelos estudos? Ou disto tudo? Sim, de todo lado. Basicamente é quase impossível tu dizeres que o teu conhecimento vem só de uma parte, porque o teu conhecimento, tu não tens controle de onde vem o teu conhecimento, não é? O teu conhecimento vem de sítios que tu às vezes nem sabes. O teu conhecimento é algo muito abstrato. Tu não podes dizer, eu sei muito porque eu li aqueles estudos, mas tu só leste aqueles estudos porque alguém te mandou ler aqueles estudos, e tu só aplicaste aqueles estudos na vida real porque tiveste atletas que confiaram em ti, e tu só sabes que aqueles estudos realmente tiveram resultado porque aplicaste numa outra pessoa, porque se aquela pessoa não aplicar o que tu disseste, tu nunca vais saber se o que está nos estudos realmente está correto ou se realmente pode ser aplicado daquela forma. Portanto, todo o conhecimento que tu ganhas
tu não podes definir do tipo, é só de estudos, é só da ciência, não, é de tudo, porque tu és um ser que não tem controle sobre o que absorve, digamos assim, não é? Eu hoje estou aqui, se vocês me dizem alguma coisa, isso vai me deixar a pensar, e depois, como me deixou a pensar, pode interferir na minha tomada de decisão no próximo update que eu vou responder aos meus alunos. Portanto, tudo isto é conhecimento, tudo aquilo que absorves, tudo aquilo que ouves, tudo aquilo que vês, tudo aquilo que experiencias, tudo isso é conhecimento. Obviamente que a minha formação foi muito à base da ciência, porque eu tirei a minha formação, eu sou licenciado em Ciências do Desporto pela FADEUP, depois ainda tentei fazer um mestrado, só que fiquei apenas pelo primeiro ano, e esse primeiro ano foi conteúdo também muito científico, foi mais na parte da fisiologia, na parte da doença, na parte da fisiopatologia, de algumas doenças, lesões, etc. Portanto, todo o conhecimento que eu fui obtendo foi sempre muito científico, mas a par desse conteúdo científico eu felizmente tive sempre a oportunidade para ir experimentando com atletas, e isso dá-me obviamente muita experiência prática e muito, digamos, muitas tomadas de decisão que às vezes são mais fáceis de as fazer porque o meu cérebro já viu aquela imagem bastantes vezes, não é? Então eu acho que é um mix de tudo, é impossível não ser. E na nossa área acho que é importante ser assim, porque embora a parte do exercício físico tenha vindo a ser mais estudada ultimamente, especificamente a parte de hipertrofia, ainda acho que é uma ciência com muitas limitações, porque temos ali algumas bases a nível fisiológico, não é? Do que é que provavelmente poderá gerar mais hipertrofia, mas não temos estudos para todos os músculos, não é? Por isso podemos aplicar a base a tudo, mas poderá haver certa componente que se comporta de diferente maneira. É isso só com a prática e só com o conhecimento que se vai tendo connosco e com os nossos atletas é que conseguimos ir colocando mais nuance do que queremos aplicar, do que não queremos aplicar, do que faz sentido para aquela pessoa, do que não faz sentido para a outra. Por isso acho que é muito importante fazer as coisas como o Tuca faz, que é, ok, eu tenho uma base científica, sim, mas não vou estar a descartar aquilo que na prática eu já observei, porque, como já falámos uma vez com o Alisson, nós vamos sendo cientistas sem fazer os estudos de forma literal, não é? Exatamente. Imagina, e também é importante referir que dentro dos estudos o que nós observamos é uma resposta da média, não é uma resposta de todos, né? Então nós temos outliers, temos pessoal que não é tão responsivo, que responde de uma maneira que a média não respondeu, e quando nós estamos a quando estamos a trabalhar com uma pessoa, nós não sabemos se essa pessoa é uma outlier, se é uma pessoa que está abaixo da resposta, se é uma pessoa que está dentro da média. Portanto, nós podemos partir de uma premissa e ver se ela realmente tem validez depois na prática, mas se aquilo não, digamos, estiver a funcionar, nós não podemos ficar com medo de testar outras coisas que se calhar podem não ter tanta validação científica, mas que até pode dar resultados. Nós temos que experimentar, porque é isso basicamente que a ciência faz. É um teste de probabilidades, aquilo que é, vamos ver se isto funciona assim ou se funciona assado. E nós com os nossos atletas também podemos fazer isso. E depois ver os nossos resultados, para ver se realmente funcionou ou se não funcionou. Certo. Eu lembro de ter visto um vídeo teu, eu fiquei um bocado curioso. Estavas a fazer, acho que era um live, a avaliar shapes dos teus seguidores, e num deles disseste que conseguiste olhar para ele. Eu por acaso fiquei muito interessado nessa questão, que era que tu conseguiste olhar para ele e conseguiste dizer que ele não era uma pessoa que pegava em pesos pesados. E eu gostaria de tentar perceber como é que tu conseguiste, ou perceber isso, ou pelo menos ter essa indicação pelo corpo dele. É um bocado... Eu acho que tu tens intuição sobre as coisas, certo? Imagina, tu quando olhas para uma pessoa, tu podes te surpreender, mas quando olhas para uma pessoa e vês uma pessoa cara trancada, assim, tipo, não olha muito nos olhos, está sempre com um ar desconfiado, tu dizes assim, ui, este gajo não deve ser muito simpático.
é logo aquilo que te vem à cabeça, certo? Porquê? Porque tu já viste tantas pessoas desta forma e todas as pessoas que estavam com este tipo de caras, depois quando tu começavas a falar com eles não eram muito simpáticos, ou seja, o teu cérebro identifica padrões e depois tende a associar esses padrões a algo que já viveu. E tu, quando tu vês muita coisa noutro prisma, tu também tendes a associar. Então se eu vejo não sei quantos corpos, digamos assim, eu já trabalhei com centenas de naturais, e quando eu olho para um tipo de corpo e depois vejo os vídeos a seguir, o meu cérebro automaticamente faz, ok, um corpo assim deste formato, depois no que toca ao treino, o treino é mais ou menos assim. Então quando me chegam os alunos à minha mão, como é que eu defino quanto peso, desculpem, é que temos que perder, não é? Só pelas fotos, tipo, eu não vou dizer, vamos perder 2 kg, não, se eu olho para ele e digo, isto vai dar mais ou menos a 10, 14 quilos, vamos pôr aqui uma média de 12 e vamos lá ver quanto é que dá. Porquê? Porque eu já trabalhei com esta pessoa e mais ou menos com aquilo que vocês mostram nas fotos, o resultado final é perder 12, 14 quilos. Se eu olho para estas fotos e o nível de massa muscular que tu aparentas ou o formato do corpo é mais ou menos assim, e depois eu olho para o teu treino e tu levantas 15 quilos ou halteres de 25 no supino, tu não és uma pessoa muito forte, então começo sempre a associar isto. Então é experiência, tipo, há coisas que tipo tu não podes justificar, é simplesmente experiência, é simplesmente tipo, eu vivi isto e mais ou menos, vai dar mais ou menos isto, não significa que eu esteja sempre certo, se calhar depois pode haver uma surpresa e aquele rapaz ser forte como ao cacete e levantar halteres de 50 kg e fazer remadas com 140 kg e fazer RDLs com mais de 200 kg, ok, mas tipo, o que eu costumo ver não é isso, então eu vou sempre acreditar nisso, tipo, e há surpresas, porque às vezes tu podes olhar para atletas e dizer assim, uau, este gajo levanta carga como ao casete, e depois ele levanta mesmo um pouco a carga e tu ficas, oh meu Deus, mas há atletas também que tu podes dizer assim, não, este gajo é um frango, e depois levanta-te cargas e tu ficas, meu amigo, percebes? Então eu tenho, por exemplo, tinha um rapaz que eu disse para ele ir para o Alexis, porque ele era muito, muito forte, que ele tinha 70 quilos e agachava tanto como eu e não tinha nem metade dos anos de treino que eu, mas agachava tanto como eu, por exemplo, no neck squat, e eu até fazia tipo lutinha com ele e ele era 10 kg mais leve que eu, mas era muito forte, e tu olhas para ele e tem um braço que é do tamanho do meu antebraço e tu dizes assim, é impossível este gajo ser forte, e ele mostra-te vídeos teus e tu ficas, oh meu Deus, eu disse-lhe, mano, tu vai para powerlifter, tu estás no desporto errado, porque tu és muito forte, mas o teu físico não mostra isso, e ele foi para powerlifter, começou a trabalhar com o Alexis. Eu disse mesmo para ele ir. Sabem com o Alexis, não sabem? Por acaso não. Não, o Alexis é o maior powerlifter de Portugal. Temos que o trazer cá um dia, que o gajo é muito fixe. É o maior powerlifter de Portugal, é o melhor powerlifter de Portugal. E eu disse-lhe, olha, vai trabalhar com ele, porque ele certamente vai-te fazer alcançar objetivos melhores do que eu estou a conseguir. Só que também a maior parte a maior parte dos atletas não é assim. A maior parte dos atletas digo, olha, é impossível tu fazeres RDL com mais de 140 kg. E quando eu vou a ver, ele faz RDL com 90. E eu, pois, já sabia. São anos e anos e anos e anos, e é tipo bué de pessoas a entrar, a sair, bué de pessoas que tu vês e tipo começas a fazer associações facilmente. O teu cérebro não é burro, o teu cérebro associa às coisas que realmente vê, não é? Mas associas sempre a falta de massa muscular pela falta de força? Ou não tem nada a ver? Não digo sempre, mas muitas vezes sim. Dentro dos naturais, tu dificilmente vais ver um corpo muito grande que seja fraco. É muito difícil. É muito difícil. Tipo, as pessoas que têm mais massa muscular são muito fortes. São muito fortes mesmo. Tu dificilmente vais ver um atleta com um peito absurdo que levante menos do que 40 kg de cada halter em supino, por exemplo. Tipo, não vais ver. Não vais ver, tipo, é uma utopia que as pessoas querem pintar, mas que na verdade não acontece, na prática não acontece, porque o peso começa-se a tornar fácil demais e tu começas a ficar farto de treinar. Tu quando és natural, os teus resultados não vêm de dia para a noite, vêm tipo em anos de trabalho. Então tu tens que criar metas um pouco mais pequenas, um pouco mais, digamos, de curta duração, para manter o atleta motivado. Porque se tu vais dizer assim, o nosso objetivo é aumentar 3 kg de massa muscular em um ano, e até lá, tipo, o gajo não vê a luz ao fundo do túnel. Mas tu disseste, ok, vamos tentar aumentar 10 kg no próximo ano, ok? E no final destes 10 kg vamos voltar a perder estes 10 kg e ver quanto é que realmente conseguimos aumentar, quanto é que fica. Então tu dás, digamos, ok, vamos aumentar 1 kg por mês. Ou seja, ele sabe que a cada mês tem 1 kg para aumentar. E quando tu trazes isto depois para o treino, tu dizes assim,
olha, vamos usar poucas cargas, vamos usar foco mais em pump e assim. Ele, se não tiver aquele objetivo de ok, agora na próxima semana eu tenho que pôr mais um 1,25, isto a longo prazo vai-te levar a cargas maiores, não é? Vai-te levar a cargas, e se tu vais te tornar do género, ok, vamos fazer 2 séries de 20 reps e na próxima semana vamos tentar fazer uma série de 21 reps, mano, é uma seca do cacete, é uma seca do cacete, e as pessoas têm noção disso, e por isso é que também não fazem tantos, ou os que fazem são poucos, entendes? E então tu, quando começas a dar pequenos objetivos de carga e pequenos objetivos de... Eu próprio defino números para mim num off-season. O meu objetivo este ano era chegar às 6 placas de cada lado no agachamento, e isso era o que me fazia ir para o agachamento depois de 3 anos a agachar exatamente a mesma máquina, com uma vontade absurda de agachar. Porquê? Porque eu tinha um objetivo e não descansava enquanto não atingisse esse objetivo. E depois as pessoas dizem, isto o quadríceps é muito forte. Pois, porque é o músculo onde eu sou mais forte. Percebes? É onde eu levanto mais cargas, é no quadríceps. Portanto, é um bocado quase impossível o teu músculo mais forte não ser o teu músculo maior, entendes? E te diz assim, ok, e quanto é que tu levantas deadlift? Muito pouco. As tuas costas são fracas. Tipo, não é surpresa nenhuma. Tu és forte em supinos? Não. O teu peito é forte? Não. Tipo, é quase impossível, percebes? Levantas muito carga em braço? Levanta. O teu braço é forte? É. Percebes? O teu braço é grande? É. Ou seja, os músculos maiores, isto seja porque um justifica o outro, mas às vezes por causa das inserções musculares. Tu tens inserções musculares que te permitem ter um ângulo interno que te permite levantar mais carga. Então um vai justificar o outro, assim como o outro depois vai justificar vice-versa no futuro. Portanto, é quase impossível, mano. É quase impossível. Certo. Isto é um bocado do que eu falei num post meu há pouco tempo, há pouco tempo, foi há 2 ou 3 dias, que estive a falar sobre a tensão mecânica, e o pessoal agora está a associar muito a tensão mecânica apenas ao recrutamento de unidades motoras de limiar elevado, e estão-se a esquecer destas coisinhas que o Tuca está a falar, que é a arquitetura muscular, a capacidade de produção de força dos músculos, e apesar de, o limiar de unidades motoras ser importante, não é só isso que acaba por fazer um músculo maior, dar mais tensão mecânica àquele músculo. E aqui o que o Tuca está a dizer a nível prático dá para ver, que é, ok, a pessoa tem os braços grandes, provavelmente está a aplicar mais tensão mecânica nos braços, ou as costas, ou as pernas, o que for. Exato. Por exemplo, o bíceps. O meu bíceps, a minha inserção do bíceps é tipo, o meu bíceps bem até aqui mesmo. Imagina, este é o meu cotovelo, o meu bíceps bem até aqui. Eu tenho atletas que o bíceps dele começa aqui. Ele nunca vai ser um braço grande, nunca vai levantar muitas cargas, simplesmente pela inserção dele. Podem fazer o que quiserem, podem testar os métodos todos que quiserem, mas tipo, ele está limitado em termos de crescimento. Simples. É a mesma coisa que o teu quadríceps não... Imagina, dá para ver, peraí. Imaginem um quadríceps em que a inserção do quadríceps começa aqui, em vez da minha. Olha aqui, vocês veem aqui. Mas há atletas que não têm isto. Há atletas que a inserção deles é bem cá em cima. Vocês têm o joelho e demora. Tem um tendão comprido como o cacete. E a inserção é bem lá em cima. Vocês podem usar os métodos, podem testar, podem fazer parciais alongadas. Vai ser muito mais difícil eu ter um quadríceps incrível do que eu. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu nasci assim, não é? É o que é. Acho que vamos aqui avançar. Vamos... fizeste um vídeo chamado Os 10 Mandamentos. Bom. Gostaria que tu falasses um bocadinho sobre isso, e acho que são assim 10 pontos que as pessoas naturais ou qualquer atleta consegue aplicar no seu dia-a-dia para ter melhores resultados. Posso falar um bocadinho sobre isso? Mas queres que eu fale do quê? Desculpa. Desses 10 mandamentos, assim de uma forma Queres breve. que eu te diga os 10 mandamentos? Sim. É que eu já não me lembro dos 10 mandamentos. Eu já não me lembro porquê. Eu vou te dizer porquê. Porque eu quando... Esse vídeo foi... Eu tenho pessoas a trabalhar comigo a nível de marketing e assim, e neste caso era o Tiago, o meu videomaker, e eu disse, mano, olha, eu ando um bocado sem tempo por causa disto e por causa daquilo, se conseguires planear os vídeos para o YouTube, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos? Ele, mano, o que é que dizes fazermos um vídeo de 10 mandamentos? E eu olhei para o vídeo,
sei lá, mano, tipo, não sei, tipo, ele vai ficar fixe, e eu, pronto, vamos fazer. E ele disse, eu faço a estrutura toda, concordas? Eu, concordo, está fixe, vamos só ajustar isto e vamos ajustar aquilo, pronto. E pronto, e quando trabalham em, digamos, com outra pessoa, essa pessoa já está, obviamente, alinhada com aquilo que vocês pensam, com os vossos valores, com a vossa ética de trabalho, etc. Então aquilo foi do género, mano, e eu sou muito bom em improvisar, imagina, eu quase nunca testo guiões, então ele diz, fala disto, e eu, ok, peraí, não, vou falar e ficou assim, percebes? Então esse vídeo que tu me estás a perguntar, não penses que foi algo que eu tive a estudar e a dizer, não, os meus atletas crescem por causa disto ou crescem por causa daquilo, não, foi um vídeo tipo muito, digamos, olha, vamos fazer isto, e eu não sei se isso vai dar muito bom, ele vai, confia que vai, e pronto, e depois no fim até gostei do resultado final, por acaso, mas vou ser honesto, não era um vídeo que eu gastei muito tempo a pesquisar e assim, portanto, o que é que eu posso a dizer desse vídeo? Que há ali pontos que são fundamentais, obviamente, a questão da procura insana por saber mais, mas eu acho que há certos mandamentos, digamos assim, que tu não aplicas só no teu treino, tu aplicas na tua vida, tipo, por exemplo, treinarás com inteligência, o descanso é importante, há coisas que tipo, tu tiras do treino e aplicas na tua vida, mas há coisas que tu tiras da tua vida e aplicas no treino, tipo, todas as tuas tomadas de decisão, tu não queres tomar decisões burras. Não é? Tipo, ninguém quer fazer uma tomada de decisão sem ser inteligente, ninguém quer arriscar algo sem estar a saber que é uma tomada de decisão inteligente. Vamos pensar nos negócios, ninguém quer investir em algo que o risco é absurdo e o retorno é super baixo. Então isso é o quê? Uma tomada de decisão inteligente, não é? Então tu, quando vais olhar para o teu treino, tu queres fazer escolhas a nível de exercícios, a nível de volume, a nível de intensidade, que são inteligentes, em que o risco vai haver sempre algum risco, mas o retorno ou o custo-benefício é muito baixo. Há muito pouco custo para muito benefício. Ou então muito aproximado um do outro, que é, há muito custo, mas há muito benefício também. Ou seja, é um bocado por aí. A questão da nutrição, tu trazes a nutrição para a potenciar os seus resultados, eu acho que é mais do que óbvio, tipo, são coisas ali um pouco mais do que óbvias, mas depois como eu exploro cada ponto e alguns insights que eu dou durante estes tópicos é que pode fazer diferença e chamar a atenção de algumas coisas. Por exemplo, a nível de descanso, hoje em dia o pessoal está muito focado nas redes sociais, o pessoal está muito focado em trabalhar mais, em fazer mais dinheiro, e poucas pessoas têm a atenção que devem dar ao descanso. Poucas pessoas olham como 7 horas é igual a 8 horas, 6 horas é igual a 7 horas, e acabam por, em vez de dormir 8, dormir 6. Se tu dormes apenas menos 1 hora por dia, ao final de uma semana tu dormiste menos um dia, são menos 7 horas que tu dormiste, que é aquilo que tu dormes todos os dias. Então se chegas ao final de semana com 7 horas de débito de sono, que é 1 hora por cada dia que tu não dormiste, isso tem impacto brutal, não é? E tu sabes pela ciência e tu sabes pela prática. Imagina, no outro dia eu dormi... quando é que foi? Foi de domingo para segunda, já não me lembro. Por algum motivo eu só dormi tipo 6 horas e meia ou 7 horas. Eu passei o dia todo com fome. E a minha fome tem estado absurdamente bem controlada. Porquê? Porque quando tu dormes menos, tu sabes que a leptina baixa, a grelina aumenta. Tipo, são coisas tão... Mas o pessoal às vezes não tem noção. E o pessoal pensa que 7 horas ou 8 horas... 8 horas é média. E eu sempre me dei bem com 7 horas. E cria desculpas na cabeça delas para permitir com que fiquem mais tempo a fazer algumas coisas que se calhar o custo é muito grande e o benefício é muito reduzido. Entendes? Então estes vídeos foi um bocado nesse sentido, chamar a atenção também para o pessoal não entrar em modas, porque acho que é algo que hoje em dia está muito na moda, que é tu abdicas de algo que sabes que vai dar certo para algo que se calhar pode dar um bocadinho mais certo, mas tu não tens bem a certeza se vai resultar contigo, entendes? Então eu não gosto de olhar muito para, tipo, eu não sou uma pessoa não é, com palas nos olhos, eu experimento as coisas e eu sempre fui muito, às vezes deixei de evoluir mais por experimentar coisas para ter a certeza que aquilo não era o caminho a ir, mas eu sinto que hoje em dia o pessoal quer tipo, tudo perfeitinho e tudo isolado e tudo direitinho e tudo bem explicado, e às vezes acaba por perder um bocadinho a essência do treino e do desconforto e da evolução e da progressão, e está constantemente a mudar de sítio, simplesmente à procura do sítio perfeito, e depois acaba por deixar de evoluir por conta disso. Então, às vezes algumas chamadas de atenção para o pessoal. Acho que mais em relação ao vídeo seria, tentava também aqui perceber, imagina,
mesmo para as pessoas que te chegam a ti, pessoas não só iniciantes, mas pessoas, ou mesmo pessoas que tu vês no ginásio, assim, quais são tipo 2 ou 3 fatores que acreditas que esses atletas estejam mesmo a pecar? E às vezes até atletas, pronto, já com mais de 5 ou 6 anos de experiência, quais são assim 2 ou 3 pontos que acreditas que estejam mesmo a faltar? Falta de intensidade, ponto número 1. Tipo, se tu não tens até resultados, é falta de intensidade. Não é o teu volume de treino, não é a escolha de exercícios, não é a tua divisão de treino, não é a tua dieta, é falta de intensidade de treinar. A maior parte das pessoas, tipo, eu arrisco-me a dizer 99% das pessoas que não têm resultados é por falta de intensidade. Às vezes as pessoas até sabem treinar, sabem executar bem os exercícios, sabem na teoria o que é a proximidade à falha, e tu olhas para os vídeos deles e dizes assim, não, de facto ele está a treinar perto da falha. Mas quando tu... Eu não quero ser tipo espiritual e cenas assim, porque eu não sou nada disso, mas a aura com que tu vais para um exercício, o mindset com que tu vais para um exercício, determina o quanto tu vais levantar de carga naquele exercício. Se tu entras para uma série de RDL, calmo. Se tu entras para uma série de X-Squat, calmo, e tiras o peso e vais lá, mano, tu nunca vais levantar tanta carga como... Entendes? E isto aqui é muito importante. E eu passo muitas vezes isto para o meu aluno. Tu tens que treinar com sangue no olho. Tipo, eu sei que é uma coisa de filme, de TikTok, de vida motivacional, mas ainda no outro dia eu fiz um story que estava a treinar com um aluno meu, com o Edgar, que é basicamente o meu melhor amigo, e estávamos a fazer leg press e ele estava a passar por um momento mau, tipo, estava super desmotivado com o treino, super inconsistente, e eu disse, ok mano, vamos, tipo, vou puxar por ti, vais treinar comigo pernas, e este treino eu vou-te levar à morte simplesmente para tu, tipo, eu sei que não é um treino que teoricamente tu precisas, não é o treino que te vai fazer evoluir mais, mas eu vou fazer-te um treino a sofrer mesmo, simplesmente para tu ganhares esta vontade de crescer, esta vontade de dar mais, voltares a ter aquela aura de ir para o ginásio e partir tudo. E estávamos a fazer uma série de leg press e ele tira a leg press e tens que destrancar a leg press. E ele destranca-me a leg press, tipo, tira e depois faz-me assim com as mãos, tic, tic, e agarra-se a leg press para começar a fazer. Eu disse assim, mano, tu assim nunca vais levantar cargas a sério. Ele estava a fazer com metade do meu peso. E é normal tu não estares a progredir cargas, porque isso não é atitude. E falei-lhe do olho de tigre, tipo aquela cena do filme do Rocky, tipo que ele fala tu tens que ter Eye of the Tiger. Meu, isto é tão importante para o treino. Tipo, isto passa a ser tipo, vou partir isto tudo. Tipo, esta agressividade, esta raça, esta assertividade também é muito importante para que tu vais para o next level, progridas cargas, de desafios, porque às vezes tu estás tão confortável e estás tão ali na tua que tu nunca vais, se a tua cabeça não está tipo mais, com sede de vencer, tu nunca vais alcançar o teu máximo potencial. Então às vezes tipo, tu sabes treinar, tu sabes ir para cima da falha, que ele sabe, mas como não estava com a mentalidade tipo nunca vai atingir o seu potencial verdadeiro. E a segundo, e isto tanto afeta atletas iniciantes como afeta atletas super avançados, é a mentalidade. O que faz um atleta deixar de ser bom para começar a ser excelente é a mentalidade. Tipo, tu tens mesmo que pegar no atleta, perceber de onde é que ele vem a nível psicológico, perceber quais são os medos que ele tem, quais são as inseguranças que ele tem, quais são as razões que o faz falhar algumas vezes, quais são as razões que o faz às vezes não ser tão consistente como deveria, quais são as razões que o faz não ter esta raça agressividade que pode levar para sítios melhores, digamos assim, para níveis melhores, e desconstruir isto tudo, formatar-lhe a cabeça para o mindset, digamos, de campeão, e ele começa a conduzir, tipo, é isto. Tu às vezes tens físicos muito bons, mas muito bons, mas que por causa da cabeça deles não alcançam voos maiores. Acredita, eu já tive pessoas nas mãos que tu dizes assim, meu Deus, este gajo se jarda vai para a Olímpia. Eu tive físicos assim, este gajo se jarda vai para a Olímpia, fácil, mais fácil que o Simão Lameiro, e não deixa de ir por causa da cabeça dele, porque não tem esta traumas de infância, falta de valor, tipo, não reconhece o valor que ele tem, muito preso a medos. A cabeça é tudo sobre cabeça. O teu físico é uma consequência da tua mentalidade. Não, ou melhor, o teu físico é uma consequência das tuas ações e as tuas ações são uma consequência da tua mentalidade.
A minha pergunta seguinte era o que é preciso para chegar a campeão, mas acho que já respondeste a essa pergunta, não é? É um bocado isso. Yeah. Ruben, Opa, eu Estás muito calado, Ruben. Eu concordo bastante com isto é de manhã, meu. Eu a esta hora estou a dar treinos normalmente. Só que isto estou com as voltas todas trocadas e pronto, é o que é. Eu vejo muito aquilo que o Tuca disse, principalmente ontem, que eu ontem estive a treinar aqui na Figueira, foi feriado, e como os ginásios, aí no Porto também, não é? Tuca e André, pronto, São João. Então pronto, é igual. Pá, o ginásio aqui fechou às 2. Eu tive que ir treinar a uma hora que não costumo treinar. Depois fui procurar o meu tripé na minha mochila e não tinha lá o tripé, acho que o deixei no Porto. Opa, e logo isto no início do treino. E eu já fui para o treino e foda-se, caralho, pá, que porcaria. já ia, uma coisa externa conseguiu-me tirar ali o foco com que eu estava no treino. Opa, o primeiro exercício, como era um exercício mais de força e deixei ali repetições de reserva e não sei o quê, opa, foi mais tranquilo, foi isto tudo como queria, mas depois quando fui ali para a componente mais de ok, tenho que vencer as repetições, tenho que vencer a carga. Opa, no meu primeiro exercício, que era subindo com halteres, estava assim, já nem estava a pensar no exercício e cheguei ao fim do exercício. Estavas a pensar em quê então? Opa, estava só a pensar em fazer, nem estava a pensar na tenho que fazer isto e tenho que vencer a semana passada, estás a ver? Estava só ok, vou fazer e vou. Pronto, e tinha sempre cá atrás na cabeça e olha, deixei o tripé no Porto e estou-me a sentir cansado porque não estou a treinar à hora do costume, não tenho tanta comida como costumo ter. Opa, e qual é o problema disso? Pois, lá está, na minha cabeça estou-me a sentir letárgico, estás a ver? E não me deixa entrar naquele estado de espírito em que costumo estar na altura em Mas que... porquê? Eu entendi o que tu queres dizer, eu estou a perguntar é porquê, quais são as razões para te deixarem letárgico? Porquê é que isso te deixa letárgico? Porquê é que tu não permites que não assumes isso e não enfrentas o treino na mesma e começas a olhar para o treino do tipo, já não tenho isto, já não tenho aquilo? Sim. Epá, em retrospectiva, eu na altura não tive capacidade de fazer isso, mas agora, e só agora é que também estou a ter noção disso, que agora que o Tuca disse isto, eu comecei-me a ver ontem, foda-se, realmente ontem isto foi mais um problema de mentalidade do que propriamente aquilo que eu estava realmente a sentir, porque se eu se calhar fosse com outra mentalidade para o exercício, se calhar conseguia ter tido a mesma performance que a semana passada ou até melhor. O que me aconteceu ontem foi piorei a performance, ou seja, a semana passada tinha feito na primeira série 5 reps para ir com uma e meia de reserva e na segunda série fui à falha e fiz 6 reps. Pronto, isto na minha percepção subjetiva de esforço, que eu até achei estranho porque normalmente não me acontece isto, mas pronto. Semana passada foi isto, ou seja, fiz 5, 6. E esta semana consegui manter a primeira, fiz 5, mas com uma intensidade, uma percepção subjetiva de esforço maior que a semana passada. E na segunda série já só fiz 4, ou seja, desci 2 repetições em relação à semana passada. E eu até pensei, okay, será que foi a nível técnico? Não foi? Epá. E sinceramente não me parece que o nível técnico tenha alterado alguma coisa. Porque eu até costumo ser bem, ter um padrão de movimento bem padronizado, aqui entra na redundância, por isso não me parece que tenha sido isso. Acho que foi mesmo uma questão de mentalidade. E agora em retrospectiva, ouvindo aquilo que o Tuca disse, acho que foi mesmo isso que me faltou ontem, que foi ok, tipo, ok, posso estar cansado, mas vou ter que dar tudo na mesma neste exercício, e o que me aconteceu foi isso, não dei tudo. Ok, imagina, o que eu sinto, e ao ouvir-te falar, eu já tive muitos atletas tipo, a relatarem-me este tipo de acontecimentos, e uma coisa que eu me apercebo é que nós estamos muito presos ao diário de treino e muito presos a vencer a semana passada em vez de simplesmente desfrutar do treino e deixar que isso aconteça quase como uma consequência. A minha maneira de olhar agora cada vez mais para o diário de treino é, eu não quero vencer, digamos, a semana passada só por si, e eu quero também obviamente eu tenho esse objetivo, mas em dias que eu sei que isso não vai acontecer, eu simplesmente aceito, porque o objetivo principal é eu daqui a 4 semanas estar mais forte que esta semana, ok? Então daqui a 3 semanas eu quero estar mais forte que a semana passada, e não necessariamente tenho que estar mais forte hoje.
Isto vai-me permitir eu, em dias que, mano, por exemplo, eu já não uso logbook há 4 semanas ou mais. Porquê? Porque eu tenho cada vez mais percebido que o treino começava a ser um fardo para mim, em vez de ser um amor para mim, uma paixão para mim. Porque eu cada vez mais começava a olhar para o treino quase como um trabalho. E não, trabalho é o que estou aqui a fazer, é o que estou a fazer com os meus atletas. O treino é o meu momento. E eu sentia que estava tão preso a estas coisas que eu simplesmente punha mais pressão em mim, começava a ficar mais chateado comigo em dias que não conseguia bater cargas e isso deixava-me frustrado e não me permitia ir com o foco, tipo, vou partir isto tudo. E eu comecei, ok, eu vou, tipo, o que é que vai acontecer se eu nas próximas 6 semanas deixar de usar diário de treino? Vou perder toda a minha massa muscular? Não! Então vou só pôr de lado e vou começar tipo, a pôr tesão no meu treino, como sempre ponho, ir com raça para os meus treinos, a ter minimamente noção. Às vezes, ok, não sei se foram 5 reps ou 6 reps, mas eu sei ir perto da falha, eu sei treinar com agressividade, então não vai andar assim tão longe. E eu arrisco perder 1 kg de massa muscular nas próximas semanas só por não usar diário de treino, se for isso que me vai trazer de malefícios. E comecei, por exemplo, ontem também fui treinar. Eu fui dormir por volta das 1 e tal da manhã, 2 e tal da manhã, porque foi São João. Fiquei até mais tarde a levar com luz dos olhos. A minha última refeição foi mais pesada e foi mais perto da hora de ir dormir. Tive música alta, tive luz a bater nos olhos, tive festa, tive foguetes, tive stress. Não é o ambiente perfeito para tu dormires bem. Fui dormir muito mais tarde e acordei quase à mesma hora do costume. Dormi muito poucas horas e eu, quando durmo muito menos poucas horas, eu já sei à partida que o meu treino provavelmente pode não correr o melhor possível. O meu horário de treino costuma sempre ser por volta das 3, 4 da tarde e eu naquele dia fui treinar às 11h30. O ginásio fecha à 1, então eu tinha 1h30 apenas para treinar. E um treino de total pull, que significa que ia fazer gêmeo, leg curl deitado, RDL, pull-ups, remada, bicep curl e pec deck invertido. Ou seja, são 10, 9 exercícios e tu dizes assim, como é que vais fazer isso em 1h30 a descansar bem, a progredir cargas da semana passada? Impossível. Só que eu disse assim, foda-se, eu não quero saber disto. Eu vou dar o meu melhor e vai ter que ser um treino do cacete na mesma. Então fui. E panturrilha, top, leg curl deitado, top, RDL. Um teste para tu ver se estás realmente bem recuperado ou não é a força do grip. É um teste fácil, tipo, se tu tiveres um dinamómetro, tipo, tu fazes e se tu estiveres mais baixo do que na semana passada, tu muito provavelmente não estás tão bem recuperado do que na semana passada estarias, ok? E eu sei que quando treino a horas diferentes, o meu grip diminui, se eu sei que durmo menos, o meu grip diminui, e quando eu fui para o RDL, eu senti, o meu grip vai falhar. Tipo, eu assumi logo, o meu grip vai falhar. Só que peguei na mesma carga e disse, foda-se, manda uns berros antes e esta merda vai ter que dar. Não deu. E eu pensei assim, está top na mesma. Eu fui perto da falha, eu estourei-me tudo aqui, é o que importa. E vou para a próxima série e siga, vamos dar o meu melhor na mesma. Hoje eu estou todo arrebentado, estou tipo, grande treino que eu fiz ontem, não consegui fazer pack deck invertido, como eu gostaria, ficou um treino, uma série ou um exercício por fazer, mas eu pensei assim, mano, foi um treino altamente, e eu nunca, em momento algum, eu fui para o treino a pensar assim, já não estou no meu melhor, simplesmente porquê? Porque eu não estava preocupado se eu ia... digamos, bater as cargas da semana passada. A minha preocupação principal é eu vou ter um treino do cacete aqui, entendem? Então como eu me desliguei da questão da semana passada eu fiz isto, agora eu tenho que fazer mais, porque muitas vezes nós olhamos para eu não fiz mais, logo alguma coisa está errada, ou alguma coisa tipo, ou já não vou crescer tanto, ou seja, nós associamos o não fazer mais com coisas mais importantes do que o simplesmente não fazer mais, entendem? Então acho que isso causa-nos mais pressão e tira-nos um bocadinho mais do prazer do treino, porque estava a chegar a um momento em que simplesmente ir treinar era um fardo, e agora cada vez que eu me levanto, tipo, hoje é dia de treino, let's go, porque simplesmente eu começo a olhar para o treino mais como o meu momento outra vez. Mano, eu tive que fazer algumas estratégias como ir treinar ao ginásio onde tudo começou, ir treinar ao Fitness Hut, mano, pior ginásio que existe para treinar, mas eu fui lá um dia treinar e eu, mano, que treino do cacete que eu tive aqui, eu estava-me a cagar para cargas, mano, eu fiz aberturas inclinadas com halteres, fiz flexões, fiz tipo uma chest press da Matrix que nem converge, tipo coisas, tipo, e eu disse assim,
Mano, foi por isto que eu me apaixonei pela musculação. Isto é que é fixe, meu. Tipo, estou-me a cagar se progride cargas, se não progride. Estou-me a cagar se as pessoas olham para mim como ei, o Tuca não progrediu cargas. Ei, o Tuca já não é assim tão bom treinador. Mano, porque estas coisas vêm-nos à cabeça. E nós temos que ter noção de que é este, às vezes, ego e este bater no ego que às vezes nos deixa fragilizado e que nos... leva para uma série que não vamos com aquela... Porquê? Porque estamos com a autoestima mais em baixo, estamos com o ego mais ferido. Porque se tu fores para uma remada depois do teu composto, por exemplo, não sair tão bem, mas fores para a tua remada que se foda... e começa e cagas se está bonito, e cagas se controlaste a excêntrica, e cagas se o cotovelo bem cá atrás, e cagas se o drive aí das cábulas, e só... tu começas ok, tipo, vais saber treinar na mesma, vais tipo treinar com boa técnica na mesma, mas parece que o treino torna-se tão mais leve e tu ficas tão mais motivado e mais vou partir isto tudo do que estás tipo constantemente à procura da perfeita repetição, da perfeita série, da perfeita metodologia. Parece que vives preso, e quando tu sais dessa prisão e começas a olhar para o treino quase como se fosse outra vez um iniciante, o treino torna-se tão mais fácil e tu, tipo, ok, então isto dá para ser feito mais não sei quantos anos assim, vambora, percebes? E foi isto a principal coisa que eu fui ganhando ao longo das últimas semanas e ao longo dos últimos meses, foi esta liberdade para poder treinar outra vez. E vocês viam que eu antes quase não partilhava treinos meus, era só conteúdo informativo, e agora tenho partilhado alguns treinos meus. Faço exercícios, por exemplo, supino inclinado com barra, tipo, não é exercício mais optimal para peito, estou-me a cagar, o que eu quero é fazer porque gosto, entendem? E então isto tem-me trazido muito mais aura dentro do ginásio, mano. Acho que isto aqui é um bom seguimento para a próxima pergunta, André, que é o que é para ti a definição de um bom treino, e não sei, acho que já explicaste aqui bem o que é um bom treino para ti, mas se quiseres elaborar um bocadinho aqui na pergunta, com umas nuances mais técnicas. Mano, um bom treino para mim depende muito do contexto em que eu abraço o treino. Se for um treino em que eu estou completamente com a cabeça horrível e que eu tipo em que eu não queria sair de casa sequer para ir treinar, e eu vou treinar e diminuo todas as minhas cargas, não dou uma para a caixa, mas fui treinar, isso foi um bom treino para mim. Ok? Porque foi melhor do que eu não ter feito nada. Muitas vezes as pessoas preocupam-se com o perfeito e esquecem-se de que às vezes uma merdinha nada continua a ser melhor do que tu não teres feito nada. No outro dia eu estava a falar com um aluno meu que ele disse, mano, eu estou cheio de exames, eu não faço mais nada a não ser estudar, blá, 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 porque vou ter uns exames. Eu, ok, mas não tens nem sequer 20 minutos para ir treinar? Ele, 20 minutos, mano, ninguém vai treinar 20 minutos. Eu, pois, mas treinar 20 minutos é melhor do que tu não treinares nada. E nós parecemos que só pegámos nesta conversa quando estamos a falar com a dona Gertrudes, em que 20 minutinhos é melhor que nada, dona Gertrudes. Não, mas para um atleta não deixa de ser melhor do que nada? Ou a minha maneira de ver os atletas é diferente? Não, para mim um atleta, se não conseguir treinar uma hora e meia, mas conseguir treinar 45 minutos, tu estás a estimular a síntese de proteínas, tu estás a dar um estímulo ao músculo, tu sabes treinar perto da falha, portanto uma série ou mesmo 2 séries vai ser muito bom ou vai ser muito melhor do que tu dares 0 séries naquele treino, certo? Então olha, eu disse-lhe assim, mano, vais 30 minutos ao ginásio e fazes um exercício de peito, ou um exercício do ombro, ou um exercício de tríceps, 3, 4 séries e vais embora, e tu fazes aquilo em meia hora na boa, vais para casa, voltas ao teu estudo, passou 1 hora porque já tomaste bem, não sei o que mais, condução, voltar, ir e voltar, blá blá blá, e é muito melhor do que nada. E isto o que é que vai fazer? Vai fazer com que tu, na tua cabeça, tu não olhes para ontem e dizes, ontem eu falhei. Não, eu ontem fiz alguma coisa, ontem eu não perdi. Então hoje a autoestima, o drive que tu vais ter vai ser muito melhor do que se tu olhares para ti. Ontem não fui ao ginásio. É que tipo, isso deixa-te derrotado. Isso começa a ver, o meu valor enquanto atleta já não é tão bom, se calhar já não vou conseguir atingir os meus resultados, e é uma coisa de dominó que começa e nunca mais para. Mas tu travares ali com uma coisa que seja um bocadinho melhor do que não fazeres nada, vai-te permitir tu no dia seguinte teres uma outra abordagem e, como nós costumamos dizer, consistência é a chave, certo? Então não sejas consistentemente perfeito, mas ser consistente vai-te levar à perfeição. Segundo ponto, às vezes eu preciso de treinar e estar-me a cagar para tudo e para todos, que é do género, hoje eu vou só socar a carga e meto uma carga que eu sei exatamente que eu não consigo levantar. Por exemplo, às vezes eu estava a fazer remada T com 60 kg, por exemplo, ou 65 kg, 70 kg, e estava num dia em que eu disse assim, estou-me a cagar, hoje eu vou pôr 80. Tipo, quem é que é um atleta treinado que passa de 65 para 80? Ninguém, passa 65 para 67,5, não é? É o mais normal. Eu disse assim, vou fazer 80. Mano, a minha remada não veio até aqui, ok? E eu, tipo, estava...
Caguei. Eu só disse assim: hoje eu só vou para carga. Eu não quero saber de discussões, não quero saber do meu plano de treino, eu só vou ao ginásio, ponho o máximo de carga que der para não me magoar e siga. E fiz 2 reps, 3 reps, 4 reps, vou à puxada por nada, não há cá. Não, mano, mesmo um treino mais torto, mas tipo, eu só queria descarregar tudo que tudo que eu estava a sentir naquele momento. Peguei numa remada unilateral com halter. Qual é o halter mais pesado do ginásio? É aquilo, vou para aquilo. Pam, pam. Só queria tipo sair daquele treino. Ok, tipo, bora. Pronto. E depois na próxima semana voltei ao meu treino normal e fiz o meu treino direitinho outra vez. Tu que tens que fazer uma série de vídeos agora onde pões Tuca Bodybuilding e depois o teu alter ego Tuca Ego Building e depois fazes assim uns videozinhos que é quando estás nesses dias. Mas eu acho que é importante ter esses treinos que é ok, vou cagar e vou puxar ferro e isto tem que sair do chão ou o que for e tem que ir. Acho que é fixe fazer de vez em quando. Não pode ser consistentemente, né? Senão... Exato. Se for consistentemente, alguma coisa não está bem contigo e se fizeres, ou se não está bem contigo, vai deixar de estar bem contigo porque vais-te magoar, não é? Tipo, eu senti logo, eu fiz uma remada a tia com aquele peso todo e eu, caralho, meu bíceps, moço, o meu cotovelo já usou logo. Na semana passada voltei às cargas habituais, hoje já estou nos 80 kg, siga. Portanto, é um bocado isso, percebem? É um bocado isso, tipo, o treino é bom dependendo do mood e do contexto em que tu estás. Certo, acho que foi uma excelente explicação. Antes de fecharmos esta pergunta, eu gostaria de, não sei se o Ruben também tem esta pequena memória, mas quando nós falamos com o Simão Lameiro, ele teve muita partilha da questão de intensidade e da maneira como olha para os próprios atletas foi muito parecida com a tua, sinceramente. Foi mesmo de ver se a pessoa era o exemplo dele era se a pessoa era capaz de dar um murro na parede. É basicamente aquela agressividade dessa para trazer para o treino, ser uma pessoa capaz de hoje vou partir tudo, a minha namorada deixou-me, vamos lá, não é? Aqueles exemplos, acho que cada um de nós, sim, olha, se não passaram, ótimo, mas não é aquele momento em que vou chegar ao ginásio, vou partir tudo. E se calhar mesmo como tu disseste, mesmo naqueles dias em que o Ruben foi um exemplo, esteve mais em baixo ou que não tinha essa, não, perdi o meu tripé, não é? Tipo, mas a minha namorada deixou-me, vou dar cabo disto tudo, não é mesmo? Não é? Não sei se é uma mentalidade que tu trazes para ti, não é? E também consegues partilhar aos teus alunos, não só aqueles que querem ir para a competição, não é? Porque a competição já tem eles próprios já têm um objetivo, mas os atletas de dia a dia que querem ter quase o corpo de chegar a palco também querem ter resultados excelentes, não é? E acho que qualquer um de nós três consegue dizer que muitos não têm essa dedicatória, esse espírito de sacrifício, tanto no treino como na alimentação, e é preciso ter esse espírito tanto dentro como fora do ginásio. Acho que tu concordas perfeitamente nisso. Sim, sim. E há pessoas, imagina, ainda no outro dia falei com o Simão por uma cena bem parecida, que é, há pessoas que são tipo, eu não digo totós, mas tipo, tu olhas para eles e tipo, eles não têm capacidade de dar um murro na mesa. Tipo, são pacatos, não se metem com ninguém, entram no ginásio, nem dizem boa tarde à recepcionista, vão lá, fazem o treino dele. E tu dizias para meter agressividade no treino. Eles diziam, sou muito calmo. Amigo, és muito calmo, mas aqui tipo, não é para ser calmo. E depois nota-se no físico. É verdade. Isso depois nota-se no físico. As pessoas não têm noção do quanto a mentalidade e a tua personalidade afetam o teu físico, mas muito. Aqui uma pergunta que nós gostaríamos também de saber em questões mais técnicas, já falaste um bocadinho sobre isso, que é para ti a seleção de exercícios, para ti as guidelines do volume de treino, entre outros fatores, acabam por ser uma coisa que tu levas muito ao detalhe, ou agora como tu és a dizer, é uma coisa que dás menos importância e dás mais importância à intensidade da pessoa, se ela está a evoluir durante, se calhar não de semana para semana, mas durante um mês ao ciclo, ou vais mesmo àqueles detalhes mais personalizados de se o movimento está a ser 100% optimal. Como é que tu adequas mais aos teus atletas e a ti mesmo? Nem 8 nem 80 e no meio está a virtude.
que é o que eu quero dizer com isto? Todos os meus atletas entram no meu acompanhamento, eu tenho que saber qual é o volume de treino que eles fazem, quais são os exercícios que eles fazem, a intensidade que eles treinam. Na tabela lá da periodização deles tem lá volume anterior por grupo muscular, divisão de treino, volume atual por grupo muscular, tenho tudo lá direitinho, e quando eu faço o plano de treino, obviamente que eu tenho que me guiar por isso. Caso contrário, para mim é quase como se fosse chapa 5 e não pode ser, não é? Ou seja, tem que haver rigor nas coisas que tu fazes. Agora, eu não me guio, e isto é diferente de eu me guiar por guidelines de volume. Isto são coisas diferentes. Que é, uma coisa é o rigor que tu metes no teu trabalho, e eu sou bastante rigoroso, mas QB, ok? Do género, se o teu... Deixa-me dar um exemplo que é... imagina se a tua remada unilateral, imagina tu estás a fazer com a pega ligeiramente mais pronada para dorsal, e eu digo, ok, supina um bocadinho mais a mão, tá? Mas se tu estás a fazer umas elevações laterais e estás a fazer isto, eu não vou dizer para tu fazeres isto, ok? Tipo, não, tipo, faz uma elevação lateral com um bocadinho de movimento de cintura, porque é assim que eu treino, não é? Eu não posso, tipo, dizer faz X e depois eu fazer Y, tipo, me bate-bota com perdigota. Mas isso, ou seja, há este nível de rigor, análise de todos os exercícios, obviamente, e assim, mas quando se trata de guidelines, as coisas mudam um bocadinho. E a primeira pessoa que eu vi a falar isso, que me fez mostrar do género, ok, tu não estás errado, foi o Hypertrophy Coach. Sabem quem é? Joe Bennett. Houve um vídeo que me ficou na cabeça, que é do género, eu sei que as pessoas que fazem os estudos científicos precisam de 20 séries por semana para otimizar o crescimento, só que os meus atletas só precisam de 10, então eu só vou dar 10. E eu fiquei assim, faz sentido, porque as pessoas que tu estás a trabalhar não são as pessoas que estão nos estudos científicos, e as minhas pessoas também não estão nos estudos científicos. Portanto, se eu olho para o fulano X e digo assim, sou com 8 séries, progredes cargas, recuperas super bem, estamos a ter resultados a nível estéticos, e eu meto-te 12, tu já não consegues progredir, já começa a ser demasiado, o cotovelo já começa a queixar, porque é que eu vou insistir nas 12? Só porque a ciência diz que tem que ser mais de 10 séries para otimizar o crescimento? Não! Tipo, é aí que entra o teu espírito crítico. E se a ciência diz isto, porque, mano, a ciência diz hoje isto, mas daqui a 2 anos pode estar a dizer Y, e tu estás a dizer, olha, tive certo o tempo todo, mas como a ciência dizia-me aquilo, eu fui pela ciência. Entende? Há coisas que eu não abdico, é a minha intuição. Se a minha intuição me diz uma coisa, eu vou pela minha intuição. Eu prefiro depois estar errado e dizer, não, eu fui pela minha intuição, do que querer estar certo e depois, afinal devia ter ido pela minha intuição. Entendes? Então, eu penso assim, tu consegues, eu analiso sempre capacidade de recuperação, capacidade de progressão. Tu estás a recuperar, estás a progredir, estamos a ter resultados, ok, dá para subir, vamos tentar subir, deu para subir na boa, ok, vamos manter aqui mais uns tempinhos, subiu, não deu certo, volta atrás, independentemente se aquilo vai a favor da ciência, se não vai, entende? Agora a frequência é a variável overlooked, não é? Que ninguém olha e que tem uma importância brutal, e toda a gente agora faz full body, upper lower, full body, o que seja. Há 4 anos atrás eu estava a receber um hate brutal de toda a gente que me dizia que full body não funcionava, porque nenhum bodybuilder faz full body, ninguém no Olympia faz full body, e eu, mas a ciência, tipo, mostra, dá para fazer full body, tu não precisas descansar 48 horas para treinares outra vez o mesmo músculo, não precisas por causa da síntese de proteínas e o descanso e vais romper o músculo. Eu, não é, olha para o que a ciência diz, ajusta a ti. E foi o primeiro a falar de full body. Tipo, isto não é para ser cocky, mas é verdade. E eu fui o primeiro a falar de full body dentro da hipertrofia, dentro da musculação para bodybuilding. Até lá, o pessoal olhava para full body para iniciantes e dizia, não, o Filipe pode treinar com full body, que vai recuperar, e ainda por cima o Filipe, que tem uma capacidade de recuperação absurda. Ele não precisa fazer ABCDE. E toda a gente na altura caía-me em cima. Portanto, eu não tenho medo de testar o que a ciência diz, eu não tenho medo de perceber se aqueles insights que a ciência nos dá aplicam-se ou não, mas eu também não tenho medo de dizer, ok, é full body que a ciência diz que é o melhor, mas para este gajo ele não gosta, então se ele não gosta não vou pôr, por muito que a full body seja melhor. É que depois nós olhamos para o quanto é que é superior e nós
vemos o quê? Porcentagem de 50%? Ou porcentagem de 2, 3, 5%? Às vezes quase nem há diferenças estatisticamente significativas. Não é? São muito pouco. Às vezes é pelo efeito do tamanho que tu vais lá. Às vezes é tipo, estatisticamente não há diferenças, mas se nós olharmos para aqui, potencialmente, se o estudo for mais comprido, haveria. Bro, mas não há! Então estás a dizer, se houvesse, se fosse, não houve. Então tu estás às vezes a tentar hipotetizar tantas coisas quando na verdade, na prática, não vai ser assim tanta diferença significativa. E depois o pessoal pensa assim, houve uma diferença de 5%. Ok, houve uma diferença de 5% em quê? Num estudo feito por imagem. Né? Vamos analisar o músculo por imagem, metemos lá o gelzinho, foste lá com a maquinazinha, sacaste um scan, olha, ali está mais hipertrofia, a espessura muscular foi maior, né? E nós partimos que 5% da espessura muscular vai fazer uma diferença absurda no teu físico. Tu metes o gajo lado a lado, antes e após, parece igual. Porquê? Porque tu não olhas, quando fazes as tuas análises, tu não vais lá e fazer um teste de imagem, tu olhas ao espelho, estou maior ou estou mais pequeno. É isto que importa, meu. Não é essa espessura muscular, essa arquitetura. Mano, esquece isso. Olhas para o espelho e dizes, estás maior, estou, perfeito, siga. Agora, se estive a fazer um treino que não gosto, tipo ir para o ginásio a treinar todos os dias quadríceps, quando eu odeio treinar quadríceps, preferia fazer um push pull legs, para crescer 2% a nível de imagem, 5% a nível de imagem, 10% a nível de imagem, mas eu olho a nível 1 e estou exatamente igual. Bro, caga nisso, mas é-me divertir para o treino. Percebes? Portanto, é preciso também perceber o que é a ciência está a avaliar. E muitas vezes o pessoal, 5%, não, eu quero 5%. Depois olhas a nível físico, é como a cena do cut. Tu não precisas de fazer, não é do cut, é do bulk. Tu não precisas de fazer bulk porque na ciência mostra que se tu te fizeres bulk a única coisa que vais ficar, está bem, mano, mas eu prefiro estar a comer, ganhar um bocadinho mais de gordura e estar ali 10 meses a treinar pesado, a progredir cargas feito um pam, e depois ficar 12, 10 semanas em cut, do que estar um ano inteiro a comer 2.300 calorias, que sempre que saio da dieta sinto-me mal para estar seco o ano inteiro. E depois vais ver a progressão foi de 5 kg quando poderia ter sido 10. Entendes? São estas coisas que o pessoal às vezes não olha e não vê o espectro todo do atleta, porque é isso que nós somos. Nós não somos só atletas, nós somos uns seres humanos e nós não somos ratos de laboratório, nós somos muito mais do que isso. E quando as pessoas me vêm dizer tu não és science-based, mano, eu andei um ano quase inteiro aí para dentro de laboratórios para ratos a correr, ratos sai do tapete, mete ratos, limpar cocó de ratos, simplesmente em prol da ciência. O pessoal não percebe, não sabe. O que eu acho normalmente é que quando a malta tenta ser science-based hoje em dia, é só ler o artigo e para já não sabem se a metodologia do artigo é interessante para aquilo que estão a ler, se as conclusões que foram tiradas também são interessantes para aquilo que as pessoas estão a dizer, porque às vezes já vi várias vezes estudos a avaliar massa isenta de gordura e depois as pessoas vão publicar esta pessoa teve maior ganho de massa muscular e depois vais a ver, não, é massa isenta de gordura. Pode ser várias coisas, não pode ser só músculo. E o que eu vejo muito hoje em dia é o pessoal a basear-se em ciência e não percebem sequer a ciência. E normalmente a malta que realmente percebe um pouquinho mais de ciência fala mais como tu. Ok, os estudos disseram isto, mas é só 2%. Será que isto na realidade vai fazer diferença a nível dos meus atletas? E depois também é perceber, ok, isto foi uma média, será que o meu atleta está a responder à média? E o que eu vejo muito hoje em dia na divulgação da ciência em si, e já falámos disto aqui algumas vezes, André, o pessoal quer ter razão, não quer realmente explicar o que é que isto poderá trazer na prática para a malta enquanto atleta, enquanto alguém que quer ficar maior no ginásio. Porque às vezes são coisas que não são assim tão relevantes e se calhar o treino menos optimal, menos fora da ciência, se calhar até vai ser melhor para aquela pessoa em específico. Qual é o nosso objetivo ao fim e ao cabo? Qual é o nosso objetivo? Força. O nosso objetivo não é melhorar o corpo. Tipo, tu olhas para mim e dizes assim, se eu tiver que confiar no Tuca como treinador, vou confiar porquê? Imagina que tens duas pessoas, treinador A
e o treinador B. O treinador A tem um Instagram cheio de transformações físicas. Gajos gordos passaram a magros, gajos magros passaram a musculados, físicos incríveis, top 1 no palco, top 3 no palco, físicos que tu olhas e dizes, quem me dera. Olhas para o treino deles e dizes assim, o treino dele não é optimal. O treino dele não segue as novas evidências científicas. Isto é o treinador A. O treinador B... mas não estou a falar de um ou outro. Um treinador A, não estou a falar de uma transformação ou outra. Estou a falar tipo centenas de transformações. E o treinador B não tem atletas, não tem transformações nenhumas. Os atletas que têm, tu não te identificas com o físico deles, ou estão muito gordos, ou são demasiados magros, ou tipo, não gostas simplesmente do corpo, mas treinam exatamente como a ciência. Se tu tivesse que dizer assim, toma o meu dinheiro e muda o meu corpo, a quem é que tu ias confiar? Tu ficas já tipo, caranças, já ficas na dúvida. Porquê? Porque ao fim e ao cabo o que nos importa é que o nosso físico fique melhor. Eu quando comecei a treinar, eu só queria perder a gordura. Eu só queria ficar maior. Eu não queria saber, ou seja, qual é o nosso objetivo principal? É mudar o corpo. Então porquê é que nós estamos com tanto... Se nós dizemos assim, aquele gajo pode não seguir as diretrizes todas, as evidências todas e estar a 100% a par do que a ciência diz. Mas... entra um aluno, o aluno tem resultados, o aluno está contente, muda a vida dele para melhor. Top. Entra outro, tal. Top. Os outros que entram naquilo estão sempre iguais. Tipo, tu fica já... percebes? Isto não é dica para ninguém. Isto é um exemplo só, ok? Não pensem que eu estou aqui a meter-me com ninguém. Eu estou só a dar um exemplo que é, ao fim e ao cabo, o que é que nós queremos? Mudar o nosso corpo... ter razão, ter o treino mais optimal, o que é que nós queremos? O que é que estamos à procura, na verdade? Porque o meu objetivo principal é ficar maior e ficar mais seco. Não é ter razão. Isto enquanto atleta, não é ter o treino mais bonito, não é ter o treino mais optimal, não. É ter o melhor físico que posso ter. É o meu objetivo principal. E enquanto isso, ter diversão, enquanto estou a passar pelo processo, divertir-me, ser feliz. Isso para mim é o mais importante. E as pessoas esquecem-se dos objetivos porque têm um ego que precisa de ser massageado. Que é normal. Tipo, isto não é uma crítica, isto é normal. Todos nós temos um ego que precisa ser massageado. Uns mais, uns menos. Mas todos temos. Tipo, quem disser, não tenho ego, estás a mentir. Porque se alguém disser, fogo, André, tu és um coach do caralho. Não ficas contente ou vais dizer, não queres saber? Não, deixa-me estar. Não é? É completamente verdade. Apesar de, acho que o Ruben não tem nenhuma transformação na página dele, mas acho que preferia seguir que o Ruben fosse meu coach do que aqueles top 2 ou top 3, top 1. Acho que o top 1 vocês conhecem todos, mas não queria estar aqui a dizer o nome. Acho que preferia que o Ruben fosse meu coach do que fosse ele. Porquê? Porque acho que... Mas aí já entra um bocadinho da nuance, não é? E perceber... Acho que é mais por causa disso. O meu nível de conhecimento e o nível de conhecimento dos outros. Mas então imagina que, tu entravas para o Ruben e tu sabias que o Ruben nunca te iria conseguir dar o corpo que tu desejavas. Tu entravas para o Ruben na mesma? Depois de experimentar, acho que não. Depois de experimentar, se calhar desistia, sim. Mesmo... Eu não estou a dizer para vocês o que é que vocês escolhiam, se o Ruben ou se o Tiago Guimarães. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou a perguntar é, tipo, o que é que tu preferias? Ter o físico que tu tanto desejavas, mas sem treinar baseado na ciência? Ou então estar com uma pessoa que te dava o físico, mas que não treinavas baseado na ciência? É só isso. Não se trata de Ruben versus o gajo que tu conheces. Pronto, exatamente, é o que o Tuca está a dizer. Exatamente. Imagina, tu conheces-me a mim, André, tu sabes como é que eu trabalho totalmente e tu diferentes. acreditas que a forma que eu trabalho te leva a esse corpo. E mesmo eu não tendo físicos no meu Instagram, o que for, até porque eu até estou a trabalhar mais agora com a parte presencial do que a parte online. Eu também tenho clientes online, né? mas já é um bocadinho menos do que no presencial. Tu sabes, tu interages comigo, tu sabes como é que eu falo, tu vês o meu Instagram e vês também o conteúdo que eu faço, também é uma coisa que tu sabes interpretar e sabes perceber. Agora, do ponto de vista do Tuca, que é, ok, eu sou uma pessoa que não liga assim tanto à ciência, ligo mais ao resultado daquilo que os treinos que me vão passar dão. Se calhar o que eu publico não é uma coisa tão chamativa
como alguém que realmente tem ali o que, pronto, o resultado dado, né? E não quer dizer que eu não tenha resultados, eu só não os publico, porque a minha página em si é mais uma página de partilha de informação do que propriamente de mostrar o trabalho que eu tenho, pronto, no background, né? Eu sou personal trainer na mesma, mas a minha página de Instagram é mais uma página quem é o maior treinador ou o melhor, de informação. não é o melhor nem maior, pronto, mas quem é o treinador que por ultimamente não natural tem trazido mais bons resultados, melhores resultados, desculpem, melhores resultados, mais resultados a nível de competição de atletas. Sabem quem é? Português? Sim, português. Não. Não conhecem o João Dias? Aqui em Portugal? Não. nem Sabem sei. quem é o Brito? Sim. Pronto, o treinador que preparou o Brito para competir. Sim. Pronto. Se vocês vão ver o Instagram dele, ele não tem técnicas de treino, métodos de treino, dicas de nutrição, dicas de nada. É só resultados. Tipo, tal. Porquê? Porque o objetivo pessoal é esse. É chegar à competição, ficar em primeiro. Pum! Agora, como treinaste, como comeste, isso é irrelevante. Para a maior parte do pessoal é irrelevante. O pessoal quer o resultado. É verdade. É o que a maior parte do pessoal quer. É verdade, e acho que nesse sentido as transformações ajudam bastante a trazer pessoas para aquilo que tu realmente mostras. E é assim, Tuca, eu vejo os teus atletas, sigo o Sequeira, sigo também o Luís, eu olho para eles, vejo-os a treinar e eu fico, estes gajos treinam mesmo altamente, meu, tipo... E para mim, eu lá está, sou um science de cenas, eu nem gosto muito da palavra, mas eu identifico-me bastante na forma como eles treinam. Tipo, eu também treino assim e não acho que tipo, tenhas que ter ali, tipo, não tens que levar réguas e o caraças para o treino para estar a medir se estás a fazer os exercícios no padrão XYZ. Eu acho que é mais uma questão, ok, a técnica está mais ou menos padronizada, não está a sair muito ali do teu padrão técnico normal, estás a progredir cargas, estás a progredir volume, alguma das variáveis estás a progredir, estás a conseguir recuperar. Acho que o treino base, o mais científico é isto, tipo, não precisas estar ali, tipo, ok, agora a ciência diz que 30 mil séries é que é bom, então vamos mudar o treino agora para fazer como a ciência diz. Não, é como tu dizes, é termos um atleta à nossa frente, vamos ver a resposta do atleta, está a responder bem, siga, não está a responder bem, vamos alterar as variáveis. E é isto que a ciência nos diz, não é? Ok, se é um estudo novo, agora temos que fazer o que o estudo diz. Não é assim que funciona. Isto só para complementar só ao bocado o discurso anterior, que é o meu reconhecimento como treinador só veio a partir do momento em que eu mostrei resultados. Ou seja, o processo é exatamente igual, eu defendo exatamente a mesma coisa, quase, basicamente, do que defendia há 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas só a partir do momento em que eu mostrei que realmente o processo que eu disse que gerava resultados, realmente gerou resultados, é que eu comecei a ter a validação das pessoas, é que eu comecei a ter a aprovação. Porque até lá, porquê? Porque não tinha resultados para mostrar. E se tu não tens resultados para mostrar, é só mais uma opinião. Percebes? Vou só aqui compartilhar, como o Tuca disse, é uma página de um coach muito conhecido, não sei se vocês conhecem ou não, que quando fui ver o Instagram dele é exatamente igual como vocês estavam a referir. Ele basicamente só tem mesmo transformações. O Instagram dele é mesmo só transformações. Não sei se conheces, Tuca. Claro conheço. E ele é do Canadá. Pronto, mas em questão... ele treina mesmo pessoas bastante conhecidas. Acho que até como é que ele se chama? O Will Tennyson. O vídeo dele foi engraçado. Pronto, mas tem pessoas muito conhecidas. Este rapaz que está aí em baixo é um dos melhores treinadores também do Canadá. Esse é R qualquer coisa. Leroy Rollins, estás a ver? Esse gajo é bué conhecido, tem bué atletas também super bons. Ele agora foi WNBF Pro na Classic e teve a sua estreia na Open Bodybuilding. E esse gajo é absurdo. Pronto, é a mesma questão de ele não tem mais nada, não fala sobre artigos científicos, não fala se cá como trabalha, só mostra mesmo os resultados, não é? No final. Exatamente. Ruben, é a tua vez de tirar a t-shirt
Depois Vai lá tu. Eu não tiro t-shirt, meu. Já te disse. Tira tu, que eu também avalio. Eu ajudo aqui o Tuca a avaliar. Eu vou tirar os fones. Mete aí a música striptease. Tuca, diz lá o que é que achas aí do físico do senhor Between Ele está com green screen, é? Acho que sim. Acho que ele tem green screen. Só falta as pernas, André. Já, mostra as pernas. Só para dizer que... Mostra as pernas também. Não. As pernas estão com pelo, não posso mostrar, mas a questão de... minha quantidade de pauses que eu sei é incrível mesmo, está bem? Por isso vou só Ok, tranquilo. manter as minhas duas principais. Vamos assumir que não estás a ouvir nada. Por exemplo, eu quando olho para ele já não digo que ele treina com cargas baixas, entendes? Já olho para ele, já tem um nível de maturidade muito maior, ou seja, o peito dele é um ponto super forte, tipo, o peito dele é bem preenchido. Tríceps poderia ter aqui um bocadinho mais de trabalho, I guess. Boas costas, bons paravertebrais também. As inserções são bem dentro da média. Não tem pelo essa perna, mano. Que pelo. Ok. Eu honestamente trabalharia mais membros. Ou seja, tudo que fosse membros. O ombro, braço e pernas. Acho que o peito e costas estão bem dentro, bem desenvolvidos. E a inserção dele do bíceps também não me parece ser nada curta. Parece-me ser boa até. Já voltei. Está tudo mal, André. Ótimo. Estás horrível. Não, estava a dizer que o teu peito é bastante bom. As costas também parecem-me ser muito boas. Onde eu trabalharia mais seria toda esta parte de ombros, mesmo aqui, estas zonas aqui, tipo, parecia que podias dar um bocadinho mais de desenvolvimento. Braços e pernas. Pernas também um bocado. Estás em quê? Bulk cut, sabes? Eu estou a tentar fazer o bulk, mas tenho tanto stress na minha vida que não consigo. Que stress é que tens na tua vida? Isso tem que ser se não posso divulgar aqui os meus processos em tribunal. Ok, está bem. Lamento, mano. Desculpa. Não, mas isto era mais como brincadeira. Mas o que é que te impede de fazeres um bom bulk? Não, simplesmente eu tenho comido mais ou menos 3.000 calorias. Antigamente eu fui aluno do Steve, do Revive Stronger, não sei se conheces. Sim, pronto, claro. Eu na altura cheguei aos... Foi meu júri no Reino Unido, ele. Espetacular. Eu já com ele já cheguei aos 80 quilos. E agora estou atualmente com 73, mas tenho mesmo aquele stress que não tens fome nenhuma, mais por causa disso. Mete azeite para dentro. Se gostasse. Estou a brincar, não sei. Mas também ao mesmo tempo eu sinto que se tu fores forçar algo que não será bem-vindo pelo teu corpo, vai ser pior a emenda com o soneto. Claro. Portanto, mais vale tu manteres num ligeiro surplus e tentar andar ali a por volta desses 73 e tentares fazer os teus treinos, manter a consistência e tentar ir em busca de alguma progressão de cargas, do que estar a forçar algo que se calhar depois só te vai trazer mais água, mais retenção e na verdade pouco músculo, ou seja, ter um custo muito alto para o benefício muito baixo. Então, está para breve a resolução desses problemas? Nem sei, mais ou menos 2 aninhos. Então o que eu te aconselharia era tu trabalhares na maneira como podes estar a ver esses stresses. Claro. Ou seja, se não dá para eliminá-los, tentar torná-los mais insignificantes ao ponto de não se estressar tanto e poderes seguir com a tua vida normalmente, seja da carreira de atleta, seja como profissional também, mais evoluís um pouco mais sem que isso esteja a travar tanto. Claro. Faz todo sentido. É fácil falar, não é? Mas quando tu vives o problema é que é difícil, eu sei disso, mas às vezes é mesmo não te levares a peito quando nem mamas tens. Eu costumo dar esse exemplo, mas às vezes nós olhamos para o problema como se não houvesse fim, ou como se não houvesse solução, ou como se fosse algo que realmente estivesse a pôr
muito da nossa existência em risco, e às vezes deixar que o problema se torne insignificante ou não lhe dar tanta atenção não vai desaparecer o problema, não vai deixar com que ele deixe-nos afetar, mas o quão impede o resto da nossa vida pode ser o início de alguma coisa. Tenho-te dizer isto, porque mano, eu também já passei por alguns stress e por algumas coisas, e às vezes o deixar de fazer algumas coisas e olhar para esse problema como infindável, como irresolvível, não me ajudou. Foi mesmo tipo, olha, foda-se, tipo, tenho este problema e tenho, foda-se. E às vezes é mais isto do que deixar que o problema acabe. Ainda por cima, se demora assim tanto tempo, então é quase obrigatório tu teres que começar a mudar a maneira como tu olhas para o problema, em vez de queres terminar o mesmo, caso queiras, não sei, mas obviamente acredito que queres. Claro, e agradeço muito, e acho que também, como ia-te até questionar, mas acho que já falaste um bocadinho e também não quero estar a entrar na tua vida, mas também tiveste assim vários maus momentos para que conseguisses ter essa motivação que tu tens, essa garra toda que tu tens no treino. Não necessariamente, eu acho que o treino é que mostrou-me esses ou seja, é aquilo que eu digo, o bodybuilding mostrou-me onde é que eu precisava de trabalhar, basicamente, percebes? E a nível mental eu sinto que estou uma pessoa muito mais bem desenvolvida, muito mais crescida, porque o bodybuilding felizmente mostrou-me onde é que eu tinha que crescer, e principalmente a minha preparação de bodybuilding mostrou-me exatamente onde é que eu tinha que crescer, e o treino foi afetado, sim, a minha vida profissional foi afetada, sim, mas acredito que tudo acontece por uma razão, e que aquilo que eu aprendi, os maus momentos que eu passei, vão ser sem dúvida alguma um farol para os meus atletas. Tipo, eu sei que os maus momentos, as coisas que eu aprendi ao longo desses maus momentos, vão ser algo que me vai permitir construir uma vida profissional muito mais impactante do que se eu nunca tivesse passado por eles, entendes? Então, tendo sempre a acreditar que se alguma coisa que está, tipo, isto parece um bocado espiritual, eu já te disse, eu não sou uma pessoa muito espiritual, mas eu cada vez mais acredito que as coisas que nós vivemos não é à toa, as coisas que nós vemos não é à toa, as coisas que nos aparecem não são à toa, eles estão lá para alguma coisa. E mais tarde eu venho sempre a confirmar que ainda bem que eu passei por aquilo, e hoje eu estou a viver isso, que é os problemas que eu tive a nível emocional, a nível comportamental, a nível psicológico, e eu hoje estou tipo a ajudar os meus atletas como eu nunca pensei que poderia ajudar, porque simplesmente eu passei exatamente pelas coisas que eles estão a passar, e é tipo, é uma coisa tão comum em homens, principalmente em homens, que é tipo absurdo, e tu hoje ficas com tipo um potencial de... É absurdo, mano. É absurdo. Tu passares pelo caminho, por mais difícil que ele seja, tu vais ver que ao fim e ao cabo vai-te sempre tornar uma pessoa melhor. Seja no nível profissional, pessoal, de relacionamentos, etc. Certo. Acho que podemos acabar aqui o nosso episódio. Tuca, em primeiro lugar, agradeço teres tido a disponibilidade para estar aqui. Sei que não foi fácil, já mano. foram umas semaninhas de... Mano, esquece, falar comigo é foda, parece o Presidente da República, eu sei. Pronto, mas Mais fácil falar com ele. temos que marcar o próximo podcast, já temos um convidado. Mas agradeço bastante teres estado aqui. Mesmo o Ruben, eu e o Ruben já tínhamos uma grande consideração quanto a ti. Acho que isso só foi acrescida pela tua pessoa, não só pelo teu trabalho, ok? Nisto que eu quero dizer. Obrigado. É bom seres, acho que seres... ter uma boa consideração quanto ao teu trabalho, mas como pessoa também acredito que seja fundamental, principalmente se és capaz de transmitir esses valores para os teus atletas e saber motivá-los quando eles perdem o tripé. Por isso agradeço bastante. Não, mano, só tens admiração pelo meu trabalho porque me consideras uma boa pessoa, porque fora isso não conseguirias, nunca. Se soubesses que eu era uma merda de pessoa, tu não ias, digamos, gostar do meu trabalho, porque sabes que tu não consegues ser um bom profissional sendo uma má pessoa. Eu não consigo acreditar nisso. Quando o pessoal diz assim, tipo, ele é muito bom profissional, mas como pessoa, mano, isso é impossível. Tipo, eu acho que isso é impossível. Tu nunca consegues ser realmente bom a fazer uma coisa se tu não tiveres um bom propósito. E se tu tiveres um mau propósito, tu nunca vais alcançar a excelência. Eu não acredito nisso. Concordo plenamente. Top. Pronto, pessoal, obrigado mais uma vez e até uma próxima. Um abraço.